Olá, você aí tem um diário ou tem a intenção de escrever um diário? Se este é o seu caso, uma pausa na sua navegação, que eu vou sugerir uma forma muito efetiva, interessante, divertida de você usar o seu diário. E esta forma vai sim te ajudar a navegar a vida de uma forma muito mais saudável. Porque a vida, né, gente, independente aí da posição que a gente ocupa, posição social, independente do nosso estado civil, independente da nossa profissão, viver é muito complicado. Viver traz sim muitas dificuldades. Todos nós tivemos, temos e vamos ter dificuldades aí ao longo da nossa vida. Mas por mais dificuldades que a gente tenha ou que a gente teve na nossa vida, tem sim muitas experiências boas acontecendo no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, essas duas coisas aí que parecem serem opostas e na verdade são opostas, né? As dificuldades e as experiências boas, elas coexistem ao mesmo tempo na nossa vida, na nossa trajetória. E por isso, né, que a gente pode considerar aí que a vida é muito complexa. E também por isso, por mais dificuldades que você esteja experienciando neste momento, a vida vale muito a pena ser vivida. A sua vida é muito valiosa. E você pode estar se perguntando, Thalita, você está falando de experiência boa, coisa maravilhosa acontecendo na minha vida, mas nada disso está acontecendo. Não consigo ver experiência boa acontecendo para mim. Quando eu tô falando em experiências boas acontecendo aí na nossa vida, eu não tô falando aí de você fazer a viagem dos sonhos, encontrar o amor da sua vida, ter uma promoção do trabalho, ganhar na loteria. Eu não tô falando dessas coisas grandiosas, sabe? Eu tô falando assim dessas experiências pequenas, boas e que talvez pelo fato delas serem rotineiras, elas meio que passam batido pela gente e a gente não dá o valor que elas merecem. Que tipo de experiência? Por exemplo, você tá morrendo de sede, você não consegue aí ou não pode beber água, e aí, num determinado momento, você consegue ali se hidratar. Você tem uma sensação física, né, de como seu corpo estivesse agradecendo a você por você estar se hidratando. Ou então você tá super apertado ali para ir no banheiro, não pode, e você finalmente consegue ir no banheiro e você tem ali, você consegue experienciar literalmente no seu corpo um alívio. É uma experiência muito boa isso, né? Você conseguir ir no banheiro quando você tá apertado, ou você conseguir ali beber uma água quando você tá com sede. Ou então, você tem tanto pensamento ansioso, pensamento negativo, e de repente você tem ali uma sensação de paz, ou você tem um pensamento positivo, um pensamento otimista. Isso também é uma experiência muito boa. Ou então você tem ali uma memória, né, uma memória acolhedora, né, uma memória afetiva de algo ou alguém e isso te traz ali uma paz ou uma alegria. Esse tipo de coisa, gente, são sim muito importantes para a nossa vida. Essas experiências, eu vou falar aqui experiências pequenas, né, mas são muito boas, elas são muito importantes para a nossa vida. Por quê? Porque essas experiências, gente, apesar delas serem aí bem pequenininhas, né, mas elas são boas, elas nos ajudam a navegar as dificuldades da vida e elas também nos ajudam a nos preparar para a gente aí conquistar as coisas grandes que a gente deseja. Então, neste vídeo, quando eu estou falando aqui de experiência boa, de coisa boa que acontece na nossa vida, eu estou enfatizando
essas experiências assim pequenininhas, mas extremamente valiosas. Por exemplo, de novo, né? Ou quando você tá ali, você termina de fazer uma atividade física, você sente assim aquela sensação boa no seu corpo. Ou então, quando você vê alguém que você não via há muito tempo, né? Você recebe uma mensagem de alguém que você queria. Enfim, essas experiências pequenininhas e valiosas que eu quero ressaltar para essa sugestão do diário, que eu vou falar num minutinho, porque antes eu tenho que explicar a forma como que a psicologia entende a forma como que a gente experiencia ou constrói essas experiências. As nossas experiências, né, para a psicologia, elas são construídas através aí de 5 elementos. Quais que são eles? Temos aí o pensamento, que vem aí através das crenças, das imagens. Temos também o elemento da emoção, que vem através dos sentimentos. Nós temos o elemento da percepção, que vem através da sensação, dos sons que a gente ouve. O elemento aí do desejo, que vem através da intenção, dos nossos valores. E por fim, não menos importante, o elemento da ação, que está mais ligado aí ao corpo, por exemplo, a nossa postura corporal, ao nosso comportamento, ao movimento do nosso corpo. E por que eu estou falando isso e o que isso tem a ver com escrever no diário? Muita gente usa aí o diário para desabafar, ou então para escrever os segredos, ou até mesmo para processar a forma como que algo foi vivenciado. Atenção, eu não estou falando aqui que essas formas de uso do diário são ruins ou não têm valor. Nada disso, muito pelo contrário. Se você usa o diário para desabafar, para escrever segredo, ótimo. O que eu tô querendo aqui com este vídeo, a minha intenção é adicionar uma outra forma para você utilizar aí na hora que você for escrever no seu diário. É só uma sugestão, é um complemento à forma aí que você usa para escrever no diário, tá? Não tô querendo aqui dizer que as outras formas são ruins, nada disso, não tem nada de forma ruim ou boa, é só mais uma sugestão, mais um complemento. Enfim, qual que é esse complemento que eu tô falando aqui, ó? Tem muito tempo, né? Enfim, você vai aí, você pode, né, utilizar também o seu diário para descrever essas pequenas experiências boas que você encontra no seu dia a dia, baseado nessas 5 formas que nós seres humanos temos de internalizar as experiências. Quais são essas 5 formas? De novo, pensamento, emoção, percepção, desejo e ação. Como que seria isso, então, na prática? Você vai pegar o seu diário e você pode ali escrever, por exemplo, uma música boa que você ouviu naquele dia, a forma como que o sofá que você sentou para assistir um filme te acolheu, como que sentar naquele sofá foi confortável, alguma conquista que você teve no seu trabalho, o toque, se você tiver aí um animal de estimação, né? Como que é gostoso o toque daquele animal de estimação, ou então o cheiro de uma determinada comida que você gosta, o encontro, uma mensagem que você recebeu do seu amigo. Você vai escrever no seu diário essas pequenas experiências boas que você vai encontrar com toda certeza, por mais dificuldade que você tenha no seu dia a dia, você vai sim encontrar essas pequenas experiências boas. Você vai escrever elas no seu diário
E aí, você vai, ou no final do dia, ou no final da semana, você vai abrir o seu diário, você vai ler essas experiências boas que você encontrou aí no seu dia, na sua semana. E qual que é aí o benefício disso, né? Vou explicar muito simples. Esse ato, né, de reconhecer essas pequenas experiências boas, de registrar essas experiências e de reler essas experiências, vai sim te ajudar a praticar a gratidão. Esse ato também vai te ajudar a ampliar a forma como que você interpreta as suas experiências, né? Você vai ter ali uma percepção de que há experiências boas, né? Pequenininhas, médias e grandes. Isso também vai te ajudar a melhorar o seu humor, né? Você vai ver ali que mesmo diante de algo inesperado, algo que te deixou chateado, você teve sim a oportunidade de encontrar algo que te fez experienciar algo bom. E, enfim, essa é aí a minha sugestão para você aí fazer um uso saudável do seu diário. Para inspiração aqui, para mais exemplo, eu posso falar aqui algumas coisas, umas experiências pequenininhas, mas boas, que eu tive no meu dia de hoje, que eu tô gravando aqui esse vídeo. É uma experiência muito boa e relacionada à ação. Eu tive a oportunidade de ir à academia, de movimentar o meu corpo, né? Foi muito bom eu ter terminado aí a minha atividade física e sentido assim bem, né, fisicamente. Teve o fato aí de eu ter tido a oportunidade de almoçar e não ter passado mal. Geralmente eu passo muito mal quando eu como. Eu almocei e não passei mal. Isso foi uma experiência assim para mim muito grande. O fato aí de eu estar terminando de gravar esse vídeo, eu tive aí, cometi alguns erros, esqueci de falar algumas coisas, então tive que regravar. Foi uma experiência boa. E também o fato aí de eu ter quase 200 seguidores no YouTube. Eu fui checar ali minha conta, tô com quase 200 seguidores. Enfim, essas são apenas aí algumas coisas boas que aconteceram comigo no dia de hoje. Fique à vontade para você aí deixar nos comentários quais são as coisas boas ligadas aí a esses 5 elementos que você experienciou no dia de hoje. Ah, e uma outra coisa que eu adoro, sentar na minha cadeira, me deixa assim muito confortável. Também é uma experiência muito boa que eu experiencio, ou vivencio com muita frequência toda vez que eu trabalho. Bom, deixa aí nos comentários quais são as suas experiências boas que você vivenciou no seu dia a dia. Fica à vontade para você deixar aí sugestão e me ajuda aí a divulgar meu canal, é, enviando meu link, meu canal para seus familiares, amigos, conhecidos. Enfim, gente, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!